Boa noite, pode sentar, meus queridos, sejam bem-vindos. Hoje, quarta-feira da Sagrada Família. Estamos aqui porque nós amamos a nossa casa. Quem ama a sua casa, diga glória a Deus. E hoje a nossa mensagem está muito, meu querido, muito forte. Por quê, pastor? Você sabe que o diabo ele vem para roubar, matar e destruir? No Evangelho de João 10:10 diz sobre isso. Mas Jesus ele veio trazer vida e vida com mudança. Para você que não sabe, muitas das vezes tem trabalhos aí, meu querido, que pessoas fazem para destruir famílias. Tem pessoas que pegam o nome da família, o nome da família, o nome do pai, o nome da mãe, o nome dos filhos, coloca ali, meu querido, dentro de uma bacia e coloca pimenta. Para que coloca pimenta, pastor? Você sabe para que é? Para ter o quê? Brigas dentro de casa. Tem pessoas que fazem, meu querido, os bonecos de voodoo e amarra ali o boneco, amarra ali a família. Para a vida da família está o quê? Amarrada. E se você não busca pelos seus, você está negando a fé. Você tem que buscar pela sua família. Você tem que buscar pela sua casa. Por isso, meu querido, você não pode se acomodar. É libertar a sua família das prisões do diabo. Por quê? Como eu falei no início, o diabo vem para roubar, matar e destruir. E hoje nós vamos aprender o jovem lunático. Mas antes de aprender sobre o jovem lunático, eu vou falar algo para você bem interessante. No livro de Mateus, capítulo 17, no versículo 1, diz assim, Mateus 17, 1. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. Ele leva Pedro, Tiago e João. Deixa eu falar uma coisa para você. Nós devemos, meu querido, ter comunhão com quem? Com Deus. A gente quer ver Deus agindo na nossa vida, Deus agindo na nossa família, Deus agindo na nossa empresa, na nossa casa, nos meus negócios. Eu tenho que ter comunhão com quem? Com Deus. Jesus pega ali 3 discípulos que era mais próximo dele, que era Pedro, Tiago e João, e leva eles a um monte alto. Por quê, pastor? A um alto monte. E fica com eles ali? Em particular. Mas acontece algo. Passa agora para o versículo 14, Mateus 17, 14. Quem estava com Jesus? Pedro, Tiago e João, não esqueça. Amém? Acontece o quê? E quando chegaram à multidão, aproximou-se-lhe um homem e pondo-se de joelhos diante dele e dizendo, o quê? Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes cai aonde? Na água. No fogo e na água. No fogo e na água. Mas ele conta no versículo 15 que o filho dele era o que, irmãos? Lunático. O que é lunático, pastor? O que é lunático? Já ouviu falar? O fulano é aluado. Já ouviu falar? Ele é de lua. O fulano é de lua. O ciclano lá, ele é, quando a lua está assim, parece que ele não fica em paz. Lunático quer dizer o que, pastor? Não é dono de si. Ele chega para Jesus, o pai, e fala, Jesus, o meu filho, ele não é dono de si. Não é dono de si? Sim. Porque em Mateus fala uma coisa, em Marcos, essa mesma história é um pouquinho, dá um up maior, e em Lucas dá outros detalhes. Eu posso dizer para você o que? Mateus, Marcos e Lucas são livros o que? Sinóticos. O que significa sinóticos? Parecidos. E aí a gente vai na mesma história, lá no livro de Marcos agora, 9:14. Marcos, capítulo 9,
O versículo é o 14, que diz: e quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada, e correndo para ele, o que fizeram? Os saudaram. E perguntou aos escribas: que é que discutes com eles? E um da multidão respondendo, disse: mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito o quê? Mudo. Olha como o Marcos ele fala algo. Ele diz o quê? Que o pai, ele fala para Jesus que havia ali o quê, irmãos? Um espírito. E aquele espírito, ele é o quê? Era um espírito maligno que agia na vida daquele jovem. Para quê, pastor? Qual é a função do diabo? Rouba, mata e destrói. Quer dizer, em um certo tempo, o diabo fazia o quê? Manifestava na vida daquele menino, muitas das vezes tentando matar ele com fogo e na água. No fogo para quê? Para se queimar, e na água para se afogar. Isso acontecia por tempo. Por isso que ele fala: o meu filho, ele é o quê? Lunático. Então estou entendendo. Quem está entendendo até aqui, diga glória a Deus. Tá. Então ele fala. Vou contar algo para você. O antigo Diego, aquele que bebia, eu tinha um amigo que ele bebia. E eu lembro como hoje, ele manifestava com o demônio. Quando ele bebia, ele manifestava com o demônio. E aí ele manifestava com o demônio e começava a falar coisa. E dizia que ele era o fulano que já morreu não sei quantos anos. E falava isso, falava aquilo, revelava isso, revelava aquilo. Eu ficava vendo aquilo ali, meu irmão, eu ficava, meu Deus do céu. Eu sem entendimento, sem conhecimento nenhum. E eu disse, meu Deus, esse cidadão. E quando ele bebia, quando ele chegava a esse certo tempo, sabe quantos dias ele passava bêbado, sem comer? 3, 4 dias. E isso é o que, pastor? Manifestação demoníaca. Uma manifestação demoníaca. Isso até aconteceu comigo. Tinha vezes que eu bebia, meu querido, bebia e não me embriagava. Você acha que isso é normal? Não é. Mas tinha vezes, meu irmão, que eu bebia um dedo, como diz por outro, meio quarto, já estava tonto. Pastor, tu não quer dizer o quê? Que o senhor também manifestava? Sim, irmão. Não era normal. Não era uma coisa normal. Às vezes chegava a ver coisas, olhar coisas. Isso não é uma coisa normal. E o diabo, ele faz a função dele perfeitamente. Então, meu querido, você vê, tem casos que você vê por aí, que 6 meses o homem, ele é homem, ele ama a esposa dele, 6 meses ele odeia a esposa dele. Eu já vi casos assim. Que 6 meses ele é outra coisa, e 6 meses ele é muito macho. Eita, pastor, tem casos assim também. Para você ver, meu querido, que o diabo, ele não fica agindo, desse jeito, assim, assado. Para você ver, ele conta, Jesus, o meu filho, ele tem um espírito mudo. Então quer dizer, tem certo tempo que esse jovem, ele ficava o quê? Mudo, ele não falava. E o pai percebeu que aquilo ali era uma obra de quem? De Satanás. Porque o Lucas, ele conta mais algo para nós. Lucas capítulo 9, versículo 37. Falando do jovem lunático também, tá? Lucas 9, 37. E aconteceu que no dia seguinte, que descendo eles do monte, como que ele conta? E aconteceu no dia seguinte, que descendo quem? Eles. Eles quem? Jesus, Pedro, Tiago e João. Então, vamos fazer a conta aqui com o pastor. Olha para o pastor. Se foram 3 discípulos, ficaram quantos? Quantos? Se foram 3, ficaram quantos, irmãos? 9. E os 9 que ficaram não conseguiram expulsar o demônio daquele jovem lunático. Mas por quê, pastor?
que eles não conseguiram? Você vai já aprender daqui a pouco. Vamos lá. E aconteceu no dia seguinte, que descendo eles do monte, lhe saiu ao encontro uma grande multidão. 38. E eis que um homem da multidão clamou, dizendo: Mestre, peço-te que olhes para meu filho, porque é o único que faz o quê? Que eu tenho. Era o único filho que ele tinha, então ele pediu o quê? Para Jesus olhar para o filho dele. Versículo 39. Eis que um espírito o toma e de repente clama e o despedaça até espumar, e só o larga depois de ter o quê? Quebrado. O que o diabo fazia no corpo daquele jovem? Ele quebrava o corpo dele. Só deixava ele quando ele deixava aquele jovem todo quebrado. Tentava matar aquele jovem, tentava, meu irmão, afogar ele, jogar ele no fogo. Ele espumava, ele era mudo. E o pai, vendo tudo aquilo, ele leva até Jesus, porque ele sabia que Jesus poderia resolver aquele problema. E aí nós vamos voltar novamente, Mateus capítulo 17, versículo 16. Só mostrar uma comparação dos 3 livros para você, tá? Mas a gente vai ficar aqui agora. E trouxe-te aos teus discípulos, e não puderam fazer o que, irmãos? Curá-lo. Os discípulos que ficaram não puderam curar quem? Aquele jovem. Versículo 17. E Jesus, respondendo, disse: ó geração de que, irmãos? Incrédula. Pare bem, irmão. Às vezes a incredulidade está dentro da onde? De nós. A Bíblia deixa bem claro que a incredulidade anula a sua fé em Deus. E muitas das vezes a sua fé, meu querido, não está realmente no Senhor. Por que, pastor, que não está no Senhor? Porque a tua incredulidade não faz, meu irmão, Deus agir. Porque você lembra da sogra de Pedro? A sogra de Pedro, ela estava endemoniada? Sim ou não? A sogra de Pedro estava endemoniada, irmãos? Sim ou não? Não. Ali havia o quê? Uma febre que era uma enfermidade. Uma febre que era o quê, irmãos? Uma enfermidade. E aí acontece o quê, pastor? Jesus vai lá, repreende a febre vai embora, e ela começa a servir a quem? A Jesus. Se você vai fazer uma cirurgia, vai lá o exame, e aí parece pedra nas vesículas, o médico fala: olha, a gente precisa tirar as pedras, e essa pedra precisa tirar com cirurgia. Aí eu te digo, se você fica contra o médico, o que pode acontecer? Me diz. O que pode acontecer? Você morrer. Aquela vesícula estoura tudo dentro, meu querido, fica tudo podre dentro de você, e você morre. Ah, mas pastor, é errado ir ao médico? Não é errado, irmão. O médico é uma autoridade. Uma autoridade que vem de quem? De Deus. Mas tem gente que resiste. Tem gente que resiste, pastor? Sim. Ah, mas pastor, mas eu tenho que fazer o quê? Lógico que você tem que fazer a sua parte e repreender aquele mal em nome de quem? De Jesus. Não aceitar. Então, meu querido, você precisa ir. Por isso, meu querido, que Jesus, ele diz o quê? Versículo 18. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino ficou o quê? Sarou. Jesus expulsa o demônio? Sim ou não? Sim ou não? Sim. E o médico dizer: fulano, tem que fazer a cirurgia. Se você disser não. Às vezes nós somos assim. Muitas das vezes nós somos religiosos. A gente não pode ser assim, religiosos. E pastor, mas como assim não posso ser? Jesus expulsou o demônio daquele jovem. A parte ali era o que? Espiritual. Jesus repreendeu
repreendeu Jesus e o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino ficou o quê? Sarou, curou, ficou curado. E aí acontece, versículo 19, então os discípulos aproximando-se de Jesus em particular, disseram: por que não podemos nós expulsá-los? Porque Jesus, que nós não conseguimos. Em particular, quem estava perto de Jesus era quem? Pedro, Tiago e João. Chegaram e perguntaram ele, versículo 20. E Jesus lhe disse: por causa da vossa pequena o quê? Fé. Porque em verdade vos digo que se tivesse fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, nada vos será impossível. 21. Mas esta casta de demônio não se expulsa senão pela oração e por que mais? E jejum. Quantos dias Jesus passou, meu querido, em consagração? Não, a gente leu no início. Quantos dias? Você viu? Você não percebeu? Mostra aí de novo, Júlia. Mateus 17 primeiro. Quantos dias? 6. Jesus se consagrou quantos dias? 6 dias. Quem estava com ele? Pedro, Tiago e João. Depois de se consagrar em particular, em um alto monte, olha o que ele desce e olha lá. Os 9 discípulos brigando com o demônio, não conseguindo expulsar, e eles vêm e perguntam: Jesus, por que nós não conseguimos expulsar o demônio? Irmão, a gente quer ouvir Deus, mas para a gente ouvir Deus, a gente precisa orar. Tem gente que fala: Deus, eu quero te ouvir, Senhor. Se você nem ora, como é que você vai ouvir Deus, irmão? Se você nem lê a Bíblia, será que Deus vai aparecer para você? É assim? Ou será que vai ser igual a lâmpada do Aladim, que você esfrega e sai lá um... Você que assistiu? Você não é desse tempo? Parece o quê? Um gênio. Gênio da lâmpada. Aí pergunta para você: qual é o pedido que você quer? Ah, eu quero uma casa. É assim? Não. A gente precisa ter comunhão com quem? Com Deus. E comunhão com Deus se adquire como? Oração, leitura bíblica. Oração e leitura bíblica. E aí, meu querido, voltando lá onde nós estávamos, e Jesus lhe disse: por causa da vossa pequena fé, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direi a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será o quê? Impossível. Eles perguntaram para Jesus em particular. Aí eu te pergunto: Jesus expulsa demônio? Se você chegar: Jesus expulsa demônio, vai expulsar? Sim ou não? Responda. Quem acha que sim, que Jesus expulsa demônio? Pastor, por que o senhor fez essa pergunta? Jesus expulsa demônio, irmão? A Bíblia diz que os sinais seguirão o que crê. Sabe o que expulsa o demônio? Se você crê no nome dele. Entendeu? Se você crê no nome dele, aí você vai entender. Lembra lá de Atos 16? Fala dos filhos de Seva. E diz assim, a Bíblia fala assim: os filhos de Seva chegaram em uma situação e eles foram fazer o quê? Exorcismo. E eles disseram: em nome de Jesus, a quem Paulo prega. Quer dizer, eles não criam. Por isso que eles apanharam.
Pastor, como assim? Se eu chegar numa pessoa e dizer em nome de Jesus, se eu não creio, não vai acontecer o quê? Nada. Não vai acontecer nada. Então quer dizer, os 9 que estavam ali, eles não conseguiram por quê? Porque eles ainda não criam. A pessoa, quando ela crê, meu querido, ela vê o que? A glória de quem? De Deus. Não é isso que a Bíblia diz? Quem crê verá a glória de quem? De Deus. Então, pastor, o que isso quer dizer? Se eu creio no nome dele, o Senhor vai fazer em nome de quem? De Jesus. Porque o versículo 21 diz assim, ó: mas esta casta de demônio não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Oração, jejum. Pastor, tem gente que só ora na igreja. É verdade. Ele não ora em casa. Ele não ora no seu trabalho. Um dia desse eu mandei um vídeo no grupo dos obreiros. Uma moça, quando ela chegava no seu trabalho, a primeira coisa que ela fazia, ela abria o portão, ela botava o pé, ela já ia fazendo o quê? Orando. Orando para Deus abençoar o dia dela, para Deus proteger, para ser um dia de bênção. Mas muitas das vezes a gente somos atarefados igual Marta. Sabe o que Marta fazia? Ela era afadigada com muitas coisas e esquecia de estar como Maria, aos pés de quem? De Jesus. Às vezes você está deixando os problemas, meu querido, ó, te afadigar. Você quer as coisas do teu jeito, as pessoas não oram mais. Aí quer o quê? Que Jesus faça o quê? Na tua vida, que Ele não pode fazer. Que você não lê, você não ora, você não busca. Por isso, meu querido, você precisa crer. Expulsar demônio é ensinar, viver uma vida em quem? Em Cristo. E aprender com o Senhor. É ficar, meu irmão, pelo menos, já, você lembra qual foi a última vez que você ficou 1 hora falando com Deus? 1 hora que você tirou aquele dia para chegar e dizer: Jesus, a minha vida agora, hoje, 1 hora vai ser contigo. Ah, pastor, eu nunca nem consegui vir nas orações que o senhor faz. Se eu for perguntar, meu querido, o versículo semanal que eu mandei, tem gente que nem leu. Nem leu. E uma das coisas que daquele versículo que me chama a atenção, o que é, pastor, do Filipenses, que a gente tem que ser o quê? Fervoroso, não deixar o desânimo entrar no nosso coração. O desânimo de servir a quem? A Deus. Porque quando você deixa um dia, você deixa 1, você deixa 2, você deixa 3, quando você vai ver, você está bem distante. Não era para estar os 12 orando com Jesus? Sim. Mas por quê? Só estava Pedro, Tiago e João. Aí a gente tira por quê? Por que Pedro, Tiago e João viram a filha de Jairo ser ressuscitada? Por quê? Porque eles estavam o quê? Perto. Quando você está perto, você aprende mais. Mas quando você é um José de Arimateia, que fica um discípulo oculto, você fica como, irmão? De longe. Você se torna uma presa fácil para o diabo. Porque no dia que o Pedro ficou de longe, ele se aqueceu em outro fogo. No dia que o Pedro ficou de longe, ele negou quem? Jesus. Porque eu te digo, lá na transfiguração, quem viu o Elias e o Moisés? Quem viu? Pedro, João e quem mais? Pedro, Tiago e João. E pastor, então o que eu tenho que fazer? Está de perto. Esse ano eu pedi para os obreiros, acho que muitos já até esqueceram, fazer o propósito do Daniel. Se curvar quantas vezes? No mínimo 3. Era o que Daniel fazia. Alguns até esqueceram. Vai passando dias. Eita, pastor, é verdade. Já estamos quase no meio do ano. Começou bem e terminou como? Está terminando mal.
Por isso que a Bíblia diz: lembra-te, pois, aonde caíste. Quer dizer, lembra-te aonde você ficou na mermice. A mermice faz você entrar num plano rotativo. E o que é um plano rotativo? Vivendo as mesmas coisas. E você não tem que viver as mesmas coisas. Você quer ver coisas grandes na sua família? Quem quer, diga amém. Então você comece, meu querido, a fazer diferente. Se aproxime de Deus. Tenha uma intimidade com Deus. E Deus vai fazer sobre a sua casa. Em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Quem entendeu, diga amém. Então vamos aplaudir Jesus em forte.